Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você gostar do conteúdo, gostar do vídeo, compartilha, curte, comente. Vamos evangelizar a rede, que é necessário, né? A gente usar os instrumentos que nós temos para que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 26, domingo, nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 44 ao 52. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje aqui Jesus está nos falando, da preciosidade que é o reino dos céus. Quando a gente o encontra, quando a gente de fato tem esse encontro pessoal com Jesus Cristo e começa a caminhar junto com Ele, em direção a Ele, nós vamos entendendo que o que está aqui de material, o que está aqui na terra, nesse mundo, vai perdendo o seu valor. Por quê? Porque o tesouro é muito maior. A riqueza é muito maior. E Jesus mostra isso com essas parábolas. E nós precisamos entender que quando nós estamos no serviço, seguindo Jesus, no caminho do Senhor, aquilo que é bom para nós vai acontecer. Na segunda leitura de hoje, que nós não lemos aqui, nós vamos ver que no início dela está assim, Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus é entender que Ele é o maior tesouro. Não existe nada maior mais do que Ele. E o Senhor vai seguindo adiante com a parábola. Ele conta várias parábolas aqui. E uma delas diz que no final dos tempos, vai ser feita a separação dos homens maus e um detalhe muito importante, dos homens justos. Não se chama de bons, São os homens justos. Porque ser justo, às vezes, para muitas pessoas, é ser mau. Porque nós vamos fazer coisas e tomar certas decisões que não vão agradar a todos. Não tem como. Então, para chegar no reino dos céus, nós temos que entender que Ele é o tesouro mais precioso que nós temos e deixar tudo de lado para que a gente chegue até Ele. Mas nós não podemos esquecer também que nós temos que viver aqui, nesse mundo, buscando o céu. O céu começa aqui, mas o inferno também. Nós não podemos esquecer desses detalhes, Nós estamos aqui, nós temos a nossa família, então nós temos que buscar viver o Evangelho, a Palavra de Deus, dentro da nossa casa, onde nós passamos, convivemos, no nosso trabalho. Entender que o reino dos céus, para chegar até ele, nós temos que viver aqui, vivenciar aqui aquilo que Jesus nos deixou, o seu exemplo, a sua doutrina, a sua pedagogia, para que nós possamos, ao caminharmos, amar mais as pessoas que estão à nossa volta. Quando a gente ama a Deus acima de tudo e de todos, consequentemente nós amamos mais a nossa família, os nossos amigos,
Nós vamos entender certas situações difíceis que passamos, nós vamos passar por elas e não ficar nelas, porque nós temos um objetivo maior, que é o reino dos céus. É fácil isso? Não. Requer uma disciplina, requer um esforço, porque a palavra também nos diz que o céu é para os violentos, e a violência a que se refere é a nossa luta contra nós mesmos, não é contra ninguém, não. A nossa luta é contra esse eu interno nosso, né, que insiste em fazer coisas que não agradam a Deus. Então nós precisamos ser livres. A liberdade é a gente fazer aquilo que muitas vezes nós não queremos fazer. Às vezes vai doer, às vezes vamos sentir medo, mas temos que seguir adiante, porque o Senhor nos chama, vem e segue-me. E ao encontrar esse tesouro, nós temos que dar o valor que ele merece, o valor que ele de fato tem. Colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, seguir adiante para poder, na separação, né, do fim dos tempos, que será feita, não tem como sair disto, né, que nós possamos estar do lado dos justos, né, mas sem julgar ninguém, sem apontar dedo para ninguém, porque todos nós somos pecadores, todos nós estamos nessa batalha de chegar até o reino dos céus. Todos nós temos que enfrentar os nossos pecados, os nossos vícios, os nossos erros, assumir as nossas culpas e entender que o Senhor nos quer sendo sinceros com Ele, abrindo o nosso coração e mudando a nossa mentalidade para entender que o reino dos céus é o maior tesouro que nós temos. Que a gente busque cada vez mais viver esse reino, já colocando ele aqui na terra, buscando viver aquilo que o Senhor nos pede aqui na terra para estarmos do lado dos justos, na hora que chegar a nossa hora, ou na hora que o próprio Jesus voltar, ou na hora que nós formos, porque todos nós iremos ter um encontro com Cristo. O Papa Bento XVI falava que ele se preparava, né, no fim da vida dele, que ele se preparava não para uma partida, mas para um encontro. Vamos pensar nisso. Como está a nossa preparação para esse encontro com Cristo? Como ela está? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que você possa cada vez mais evangelizar. Nós precisamos cada vez mais levar a palavra de Deus com a nossa vida. Um abraço a todos.